Um grande abraço para você que está aqui na Goa. O assunto é a Série C do Campeonato Brasileiro e um conteúdo muito especial, muito diferente, fazendo um raio-x do top 8 das 8 melhores equipes da terceira divisão e que vão chegar para a definição das 4 vagas na Série B de 2024. O Operário, Brusque, Amazonas, Volta Redonda, São José, Botafogo da Paraíba, Paysandu e São Bernardo. A gente chega com alguns dados preliminares dessa primeira fase. Foram 190 jogos, com 87 vitórias dos mandantes, ou 45,8% desses resultados, 61 empates, com 32,1%, e 42 vitórias dos visitantes, que dá um total de 22,1% do total de jogos. A gente passa para o número de gols. A Série C teve 2,15 gols por jogo em média. Dentre as 4 divisões do futebol brasileiro, é a terceira melhor, ou a segunda pior, né? Só na frente da Série B da segunda divisão. Melhor e pior ataque: o melhor, o Volta Redonda, 33 gols. O pior, o Pouso Alegre, que terminou como último colocado, inclusive, do campeonato, com 11. Melhor e pior defesa: Operário, a melhor de todas, com 10 gols, o líder da terceira divisão, e o Altos, que foi vice-lanterna do campeonato, sofreu 28 tentos. A gente passa para a tabela final da primeira fase, que vocês conhecem muito bem. Em primeiro lugar, o Operário terminou com 36 pontos, líder absoluto, fantasma. Segundo, Volta Redonda teve 33, terceiro, o Amazonas com 32, quarto, o Brusque com 31, quinto, o São José também 31, sexto, o Botafogo com 30, sétimo, o Paysandu 29, oitavo, São Bernardo 29. Esses os 8 que avançaram para a fase final, e já a gente vai entrar especificamente em cada trajetória desses 8 melhores times: Operário, Volta Redonda, Amazonas, Brusque, São José, Botafogo, Paysandu e São Bernardo. O nono terminou Confiança com 28 pontos, décimo Náutico com 27, entrou como um dos grandes favoritos e não classifica, assim como o Remo, 11º colocado com 25, também outro candidato, o CSA, 12º aí com 24 pontos. Em 13º, o Ipiranga com 23. 14º, Floresta, também 23. 15º, Aparecidense, 22. 16º, Figueirense, 22. E os nossos rebaixados: o Manaus com 20 pontos em 17º. Em 18º, o América de Natal com 19. 19º, Altos, 13 pontos. E o Lanterna, o Pouso Alegre, com 12 pontos. Aqui a gente chega na classificação dos mandantes, como cada equipe foi quando tinha a possibilidade de jogar diante da sua torcida, jogar no seu estádio, enfim. Lembrando que tem uma disparidade que é importante a gente explicar. Como são 20 times e 19 rodadas, a gente não tem o turno e o retorno, a gente acaba tendo, exatamente por termos 19 rodadas, um grupo de 10 times jogando 10 jogos como mandante e 10 times jogando como visitante. Isso é definido pela classificação do ano anterior. Então, as 4 que são rebaixadas da Série B para C, elas têm a possibilidade de jogar esses 10 jogos em casa, além das 6 melhores classificadas, que evidentemente não subiram, né? As 6 dentre as que não subiram. E então nós tivemos 10 times que puderam jogar 10 jogos em casa. São eles: Operário, Volta Redonda, Paysandu, Náutico, Ipiranga, Brusque, Botafogo, CSA, Figueirense e Aparecidense. A classificação dos mandantes ficou com o Operário em primeiro lugar com 24, segundo, Volta Redonda com 23, terceiro, Paysandu também 23, quarto, São José com 19, quinto, Náutico teve 19, com 18, em sexto, Ipiranga, sétimo, Brusque, 18 pontos, oitavo, São Bernardo com 18, nono, Confiança com 17, décimo, Amazonas com 16, e aí você vai procurando a sua equipe aí, vendo na tabela dessa classificação dos mandantes, com destaque negativo para Amazonas, que conseguiu compensar esse não tão bom desempenho como mandante, sendo o melhor dos visitantes. Daqui a pouco a gente mostra. E outro destaque negativo dessa classificação, o Botafogo com 16 pontos, dentre os classificados, o que teve o pior rendimento. E outro destaque que também vale a pena realçar
Os 4 piores mandantes foram justamente os 4 rebaixados: Manaus, América, Altos e Pouso Alegre. A gente chega na classificação dos visitantes, a mesma lógica. Os times que jogaram menos vezes como mandantes, aqui eles têm mais atuações como visitantes, então tem essa vantagem para a tabela. E a gente percebe que o Amazonas foi o melhor visitante, com 16 pontos. O Botafogo também compensou a campanha não tão boa como dono da casa, né? Aqui como visitante, com 14 pontos. Aí o Brusque foi muito bem, o time mais equilibrado com 13, o Operário muito equilibrado também com 12, assim como o São José com 12, entre os melhores, entre a turma que mandou os jogos e também entre os que visitaram, né? Aí o Confiança com 11, o Remo 11, o São Bernardo 11, destaque negativo aí para o Volta Redonda, que cai um pouco, vem para 9º lugar com 10 pontos. Destaque negativo também para o Paysandu, principalmente. Você vê que ele é o antepenúltimo, 18ª campanha como visitante, com 6 pontos apenas, né? O Paysandu fez 80% dos pontos como mandante. Quando ele saía de casa, ele não foi tão bem. O Ipiranga também com 5 pontos é outro destaque. Talvez isso explique a não classificação do Ipiranga, que foi muito bem como mandante e como visitante não funcionou. E aí você procura o seu time para ver a situação. Agora a gente chega em outro dado estatístico, as maiores goleadas. A gente tem o Ipiranga, que fez 5-0 no Paysandu lá na 3ª rodada. Essa foi a maior goleada da Série C até aqui. Muita coisa pode acontecer. Na 13ª rodada, a rodada de 2 goleadas. O Volta Redonda fez 5-1 para cima do Amazonas e o Brusque meteu 4-0 em cima do Confiança. Essas foram as 3 maiores goleadas da primeira fase da Série C. Times que mais vezes lideraram. A gente teve o São Bernardo terminando 8 rodadas na liderança, o Amazonas terminando 5 delas na ponta, o Operário com 4 rodadas, mais nessa parte final, e o Brusque com 2 rodadas na liderança. Só esses 4 times aí foram líderes: São Bernardo, Amazonas, Operário e Brusque. Foram líderes, a gente se refere aqui a terminar a rodada na liderança. Provisoriamente durante a rodada não, aí não conta, conta só encerrar na liderança. Mais cartões amarelos, o Paysandu tomou 74 cartões amarelos, junto com ele o Pouso Alegre também 74, e com 72 o Botafogo, Belo, e a Aparecidense, ambos aí com 72, como a gente já disse. Cartões vermelhos, Paysandu sofreu 9, ou tomou 9, né? Assim como o Ipiranga, também 9. E com 8, São José e Confiança. Agora a gente cai dentro dos conteúdos específicos dos clubes aqui. Começando com o Operário, nosso primeiro colocado, nosso líder da primeira fase, fez 36 pontos, com 10 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. O Fantasma marcando 19 gols pró, 10 gols contra. Essa foi a campanha do Fantasma do Operário. 19 gols pró dão a ele, ou deram ao Fantasma, o 11º melhor ataque, ou o 9º pior, se você preferir, e 10 gols contra sofridos, melhor defesa do Operário no Campeonato Brasileiro da Série C. A campanha em casa do Operário, o Operário foi a melhor campanha de todas, com 24 pontos, ou 67% do total dos seus pontos, com 7 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Está invicto em casa no Germano Krieger, o time do Operário, com 7 vitórias e 3 empates. A campanha fora de casa foi a 4ª melhor de todas, tem um time equilibrado, o Operário, né, muito difícil de ser batido, fez 12 pontos, ou 33% dos seus pontos, com 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O Operário está naquele grupo de times que pôde jogar 10 jogos em casa. A maior vitória e a maior derrota foram 2 por 2-0. Uma em casa e uma fora, contra o Manaus e contra o Ipiranga. A maior derrota foi um singelo 2-1 para o Botafogo da Paraíba, por 2-1, aí, como a gente já viu. Passando adiante, aqui a gente chega no painel da liderança. Ele foi 4 vezes líder. O Operário foi líder ao fim das rodadas 13, 16, 18 e 19, já na parte final do campeonato, mostrando a ascensão do Fantasma. A pior colocação possível foi um 18º lugar. O Operário estava na zona de rebaixamento ao fim da rodada 1. Logo de cara, quase que não dá para contar. Mas como é uma rodada, a gente conta. O principal artilheiro do Operário na Série C é o Felipe Augusto. E como está jogando, não só artilheiro, como um dos principais jogadores do campeonato inteiro. O Felipe Augusto fez 6 gols pelo Fantasma.
A gente chega ao Volta Redonda, o nosso vice-líder, e vamos avançar. Segundo colocado, com 33 pontos, foram 10 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, né? O Operário, que não perdeu, Volta Redonda já perdeu bastante, marcando 33 gols e tomou 19 gols. 32 gols pró dão ao Volta Redonda o melhor ataque da Série C. Sofreu 19 gols, tem a 8ª melhor defesa. Números bons aí do Voltaço. A campanha em casa do Volta Redonda, segunda melhor campanha em casa, só atrás do Operário, marcando 23 pontos ou 70% dos seus pontos. São 7 vitórias com 2 empates e 1 derrota. E essa derrota foi na primeira rodada, inclusive, do campeonato para o Pouso Alegre, né? Quem diria, perdeu para o Lanterna, mas naquela ocasião a gente não podia imaginar isso. Foi logo na primeira rodada, lá no estádio Raulino de Oliveira. Como fora de casa, como visitante, né? Foi a 9ª campanha de todas, fez 10 pontos, 30% dos seus pontos, 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. A maior vitória do Volta Redonda foi uma goleada de 5-1, uma das maiores goleadas do campeonato, a segunda maior goleada, né, para cima do Amazonas, jogando em casa no Raulino. E fora de casa, a sua maior derrota, perdendo para o Náutico por 2-0. A melhor posição possível do Volta Redonda no campeonato da Série C foi um segundo lugar, vice-líder ao fim da rodada 19. A pior posição do Voltaço foi o 19º. Foi vice-lanterna ao fim da rodada 3. E o artilheiro do Volta Redonda é Ítalo Carvalho, com 9 gols, aliás, um dos principais artilheiros do Campeonato Brasileiro da Série C. Chegamos ao Amazonas. Amazonas, terceiro colocado, 32 pontos, 9 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Marcou 23 gols, sofreu 20. Os 23 gols pró dão ao Amazonas o 7º melhor ataque. 20 gols sofridos, na melhor defesa. Bem na meiuca, e o Amazonas seja para o ataque ou para a defesa. A campanha em casa foi a 10ª, apenas a 10ª, 16 pontos. Marcou metade dos seus pontos. Nessa comparação, em relação aos pontos marcados fora ou em casa, o Amazonas, dentre os 8 classificados, é o pior mandante, né? Nessa lógica de distribuição dos seus próprios pontos. Ele fez uma campanha melhor que o Botafogo, por exemplo, como mandante. Mas o Botafogo fez mais pontos como mandante do que como visitante. O Amazonas é o único time que não conseguiu fazer mais pontos em casa. Também jogou um jogo a menos em casa, né? Foram 16 pontos como mandante, 16 como visitante. Como mandante, 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota lá no Carlos Zammit. Como visitante, fora de casa, foi o time melhor avaliado de todos, melhor índice técnico, 16 pontos também, com 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. A gente chega na maior vitória e derrota, na vitória, 2-0, 2 vezes esse placar se repetiu, 2 vezes jogando em casa contra a América de Natal e Manaus. E a maior derrota foi um 5-1 para o Volta Redonda. O Amazonas foi líder 5 vezes. Onça Pintada foi líder ao fim das rodadas 9, 10, 11, 12 e 15. A pior colocação possível foi um 13º lugar ao fim da rodada 1. E o principal artilheiro é também o maior goleador do campeonato, Sassá, com 14 gols. Vamos ao Brusque. Quarto colocado com 31 pontos, 9 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Marcou 26 gols pró, 14 gols contra do Marreco. Na verdade, 25 gols pró, quarto melhor ataque e 14 gols, terceira melhor defesa para o Brusque. Campanha em casa foi a 7ª campanha, com 18 pontos, marcou 58% de seus pontos, com 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas lá no Augusto Bauer. A campanha fora de casa foi o terceiro. 13 pontos, 42% dos seus pontos, com 4 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. A maior vitória do Brusque foi uma das principais goleadas do campeonato, 4-0 para cima do Confiança, jogando em casa no Augusto Bauer. E a pior derrota, um 2-0 para o Ipiranga, jogando fora. O Brusque foi 2 vezes líder, ou terminou 2 rodadas como líder, na 14 e na 17.
já na reta final do campeonato. A pior posição do Brusque foi um 14º lugar ao fim da rodada 9. E o principal artilheiro é Guilherme Queiroz, atacante com 7 gols marcados até aqui na Série C. E a gente vai para o São José, o Super Zeca. Nosso quinto colocado com 31 pontos, 8 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Marcou 30 gols, sofreu 21. Com 30 gols, ele tem o segundo melhor ataque, só atrás do Volta Redonda, e com 21 gols sofridos, a 12ª melhor defesa, ou a 8ª pior defesa. A campanha em casa do São José é muito boa, quarta campanha de todas, 19 pontos, marcou 61% dos seus pontos, foram 5 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota, tá invicto o Zeca lá no Francisco Noveleto, no Passo da Areia. A campanha como visitante é a quinta melhor, com 12 pontos ou 39% dos seus pontos, 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. A maior vitória do Zeca foram 2 goleadas por 4-1, para cima de Altos como mandante e como visitante também para cima do Manaus. A maior derrota foi um 2-0 para o CSA jogando lá no Rei Pelé. A melhor posição possível do São José foi um 2º lugar, foi vice-líder ao fim da rodada 11. A pior posição foi o 16º lugar, São José não começou bem, estava em 16º ao fim das rodadas 2 e 3, ou seja, nunca fez parte da zona do rebaixamento, ao fim de uma rodada. E são 2 os principais artilheiros, Silas, que já se despediu do clube, e o Tylon, que chega nessa fase final como o grande personagem aí do São José. Os 2 têm 8 gols marcados. A gente chega no Botafogo da Paraíba, o Belo. Nosso 6º colocado com 30 pontos, foram 7 vitórias, 9 empates e 3 derrotas, um dos times que menos perdeu. Marcou 25 gols pró, tomou 20 no campeonato. Os 25 gols dão ao Belo o 4º melhor ataque. Os 20 gols sofridos, a 9ª melhor defesa. A campanha em casa não foi tão boa, 12ª campanha, marcando 16 pontos, ou 53% dos seus pontos, com 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, sempre que jogou no Almeidão. A campanha fora de casa foi muito bem, a 2ª melhor de todas, só atrás do Amazonas, marcando 14 pontos, ou 47% dos seus pontos. Foram 3 vitórias, 5 empates, 1 derrota. Impressionante, só 1 derrota fora de casa. A maior vitória do Belo foi um 2-0 para cima do Manaus, jogando em casa, e a pior derrota, um 3-2 contra o Confiança, também em casa, aliás, na penúltima rodada. A melhor posição do Belo foi um 2º lugar, foi vice-líder por 4 rodadas, ao fim da rodada 1, 2, 5 e 6. A pior posição foi o 8º lugar. O Belo nunca saiu do G8, e a pior posição possível foi exatamente o 8º lugar, ao fim da rodada 12. O principal artilheiro do Botafogo não é tão goleador assim, é um volante, o Nathan Costa, que marcou 3 gols. Vamos nessa para o Paysandu. O Papão está na fase final. Foi 7º colocado com 29 pontos, 8 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Marcou 21 gols, sofreu 26. Com 21 gols ele tem o 9º melhor ataque. E com os 26 sofridos, a 17ª melhor defesa ou 4ª pior defesa. Destaque negativo para a defesa do Paysandu. A campanha em casa foi a 3ª melhor, 23 pontos ou 79% dos seus pontos no campeonato. Teve 7 vitórias, 2 empates, 1 derrota, jogando na Curuzu. A campanha fora de casa foi a 18ª, ou a 3ª pior de todas, marcando só 6 pontos, fez 21% dos seus pontos. Teve 1 vitória, 3 empates e 5 derrotas. A maior vitória foi um 4-2 para cima do Náutico, já na reta final do campeonato, lá na Curuzu. E a pior derrota, a maior goleada do campeonato, foi sofrida exatamente pelo Papão, 5-0 para o Ipiranga, lá no início,
na terceira rodada, o jogo no Colosso da Lagoa. A melhor posição do Paysandu foi o 5º lugar ao fim das rodadas 1 e 18, na primeira e na penúltima. A pior posição foi o 18º lugar. O Paysandu esteve na zona de rebaixamento ao fim da rodada 8. E o principal artilheiro é o Super Mário Sérgio, com 7 gols marcados. A gente chega ao São Bernardo. Oitavo colocado, com 29 pontos, o São Bernardo, marcando 29 pontos, com 7 vitórias, 8 empates e 4 derrotas, marcando 20 gols, sofrendo 17. Esses 20 gols dão ao São Bernardo o 10º melhor ataque, está na meiuca, e 17 gols sofridos, a 4ª melhor defesa. Essa é a grande força do São Bernardo, a sua defensiva. A campanha em casa foi 10ª campanha, com 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Marcou 62% dos seus pontos lá no 1º de maio. A campanha como visitante foi um pouco melhor, a 8º, com 11 pontos, 38% dos pontos totais, 2 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. A maior vitória do São Bernardo foi 2 placares por 3-1, ou foram, 2 placares por 3-1, contra o Remo, jogando em casa, e contra o Confiança, também no 1º de maio. E também em casa, a sua maior derrota para o Volta Redonda, por 3-0. O São Bernardo é o time que mais liderou a Série C, foram 8 vezes líder ao fim das rodadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, as 8 primeiras. Depois ele ficou 10 jogos sem vencer, parecia que não ia se classificar, mas nos 3 últimos jogos ele conseguiu ficar 3 jogos sem perder, com 2 vitórias seguidas e um empate na última rodada, que valeu como se fosse uma vitória, contra o Náutico nos aflitos. A pior posição do São Bernardo foi exatamente nesse período que eu me referi, dos 10 jogos sem vencer. Já no final, no 10º jogo sem vitória, ele caiu para a 12ª posição, ficando apenas 2 rodadas fora do G8 e acabou fechando em 12º lugar na rodada 16. E o principal artilheiro do São Bernardo foi o Bruno Santos, ou está sendo ainda o Bruno Santos, com 5 gols. Então é isso, turma. Esse foi o Raio-X do Top 8 da Série C. Gostaram desse conteúdo? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, muito importante pra gente. E não deixe de comentar, de participar, o que você está achando que vai acontecer nesse fim de semana. Começa a se decidir todas as vagas para a Série B de 2024. Um grande abraço, gente. Valeu!